Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita força e muita superação nesse dia de hoje. Nossa temática hoje é a civilização fenícia, que deixou como legado para a sociedade ocidental o alfabeto e algumas tecnologias da navegação. Nosso objetivo é entender o processo histórico dos fenícios em sua diversidade cultural, econômica, política e social. As características geográficas da Fenícia. Segundo o livro didático, a Fenícia se desenvolveu-se no território do atual Líbano. Os fenícios eram povos de origem semita. O termo fenício, segundo o dicionário, tem origem no termo pônix, que era utilizado pelos gregos para referir-se a esse povo em razão do corante de cor purpúrea produzido pelos fenícios. Os fenícios também são conhecidos como sidônios, termo que deriva da cidade de Sidom, muito discutida nos textos bíblicos. Segundo a historiografia, a terra dos fenícios situa entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Assim, o solo é bastante montanhoso e desfavorável à agricultura, fato que proporcionou aos fenícios um desenvolvimento extraordinário com relação às tecnologias marítimas e, portanto, desenvolveu um comércio marítimo. Qual era a estrutura política e social dos fenícios? A Fenícia era formada por um conjunto de cidades autônomas e independentes. Segundo a historiografia, Pierre Anderson vai dizer que essas cidades eram chamadas de cidades-estados, pois cada uma tinha o seu próprio governo e eram lideradas pelo rei, junto com sacerdotes, comerciantes, e também uma espécie de juiz chamado de sufetas, que eram comandados por anciãos. As cidades-estados que mais se destacaram no contexto da antiguidade fenícia foram Biblos, Sidom, Tiro. Assim, a Fenícia era formada por um conjunto de cidades-estados independentes, governadas por reis, que tinha uma divisão social bastante definida em dois grupos. Segundo o mesmo historiador Pierre Anderson, o primeiro grupo era o grupo dominante, formado pelos comerciantes marítimos, donos de oficinas de artesanato, negociantes de escravos, empresários, sacerdotes e funcionários públicos do Estado e das cidades. Por outro lado, o grupo dominado caracteriza pela presença dos trabalhadores camponeses livres e de alguns escravos, uma minoria muito pequena. Uma pergunta que se faz nesse contexto: como era a vida econômica dos fenícios? Podemos responder que era diversificada, com a presença histórica da agricultura e da criação de animais, apesar do pequeno território. Na agricultura, produziam o trigo, a cevada, o azeite de oliva e
na criação de gado ou na criação de animais, destaca ovelhas, cabritos, cachorros e outros. Na atividade econômica, o principal elemento é o comércio marítimo, alimentado em grande parte pelo artesanato fenício, que produzia armas de bronze e de ferro, joias, estátuas e outros. Para fechar, como era a vida cultural dos fenícios? Como os fenícios produziam sua cultura, sua arte, sua ciência e principalmente a religião? A Fenícia teve uma cultura marítima que vincula o empreendedorismo que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo durante o período entre 1500 a.C. e 300 a.C. Assim, os fenícios, segundo a literatura didática, principalmente Antônio Pedro, realizavam comércio através da galê, um veículo movido a velas e remos, e são acreditados como os inventores dos birenes. Por outro lado, o grande feito dos fenícios foi a criação do alfabeto, que é considerada pelos historiadores como a grande contribuição legada pelos fenícios, sua visão ligada à comunicação. Por outro lado, nós temos a religião dos fenícios, que é caracterizada pelo politeísmo, marcada pelo aspecto trágico e sangrento. Ciência e arte foi muito pouco. Assim, para terminar, a não ser o alfabeto, nada que os fenícios produziram tiveram inovações científicas ou artísticas, a não ser o alfabeto e alguns instrumentos técnicos da engenharia náutica e da astronomia. Meu muito obrigado, dê um joinha e até mais. Tchau!